Isso não é pra polemizar, é pra refletir. E se eu te dissesse que não foi a overdose que matou o Chorão e que ela só foi o ponto final de uma história que já vinha sangrando há muito tempo? O Chorão não morreu naquele dia, ele foi morrendo aos poucos. Morreu um pouco toda vez que foi chamado de problema, de difícil, de exagerado. Morreu quando confundiram sensibilidade com fraqueza, quando o peso da fama virou obrigação, quando o palco deixou de ser celebração e virou refúgio. Fala comigo, meus lindos e minhas lindas, como vocês estão? Eu sou Lucas Apoena e hoje vamos falar sobre Alexandre Magno Abrão, que sempre foi intenso demais para um mundo que cobra equilíbrio o tempo todo. Ele sentia tudo no volume máximo, amava demais, odiava demais, acreditava demais, e isso está em cada letra, em cada entrevista e em cada explosão boa ou ruim. Para muita gente, o Chorão era só o cara nervoso, polêmico e inconsequente. Mas, pra quem prestava atenção, dava pra ver que ali tinha um cara extremamente sensível que sentia o mundo como poucos. E sentir demais nesse mundo machuca. Ele saiu de São Paulo, se encontrou em Santos e transformou o skate, a rua e a vivência em linguagem musical. Criou Charlie Brown não só como banda, mas também como identidade. O Charlie Brown Jr. não era som, era postura, fala, era um grito dizendo: eu existo do meu jeito. O problema é que o mesmo cara que subia no palco com energia absurda, descia dele vazio. E ninguém ensina como lidar com esse silêncio depois do aplauso. Chorão, ele carregava conflitos internos profundos. As brigas externas sempre viraram manchete nos jornais. As internas nunca. A cobrança de ser forte o tempo todo, de representar uma geração inteira, de nunca falhar. E quando você não consegue descansar a mente, você procura anestesia. Não pra morrer, mas pra parar de doer. Por isso, quando dizem que foi a overdose que matou o Chorão, pra mim é simplificar demais uma história complexa demais. A overdose não foi a causa, foi a consequência. Consequência de anos de excesso de solidão emocional, dificuldade de pedir ajuda e de um mundo que aplaude o artista, mas ignora o ser humano. E talvez o mais triste disso tudo seja que, mesmo ferido, ele nunca deixou de tentar transformar a dor em arte. Nunca deixou de escrever pra salvar alguém, mesmo quando já não conseguia mais se salvar. Chorão não foi perfeito, mas pra mim ele foi verdadeiro. E talvez seja exatamente isso que ainda conecta tanta gente a ele. Porque no fundo, muita gente se vê ali, confusa, intensa, perdida, tentando. E hoje, o assunto é diferente, não vou falar sobre coisas tristes. Hoje não é sobre cinema, hoje é memória, atitude e sentimento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme que está vindo aí, baseado no livro da Grazi, Se Não Eu, Quem Vai Te Fazer Feliz, que promete fazer muita gente sorrir, chorar, gritar e também engolir seco. Um filme sobre um cara que não tentou ser exemplo, mas acabou virando espelho de uma geração inteira. Você pode concordar ou não, mas pra mim o Chorão foi um dos artistas mais verdadeiros que o Brasil já teve. Ele não cantava pra agradar, cantava porque precisava, ele era caótico, intenso, contraditório e exatamente por isso, humano. O Chorão ele falava de amor, dor, amizade, raiva, superação e queda, como quem estava vivendo tudo aquilo naquele exato segundo. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, as músicas dele ainda parecem ter sido escritas ontem. Pra quem não viveu aquela época ou pra quem precisa de um lembrete emocional, Chorão ele não era só o vocalista do Charlie Brown Jr. Ele era a voz de quem não se sentia ouvido. Misturou punk rock, rap, reggae e skate. Ele levou a cultura de Santos pro Brasil inteiro. Transformou a vivência de rua em arte. O Charlie Brown Jr. não moldou só um som. Moldou estilo, atitude e identidade. De 92 a 2013, eles criaram um legado que atravessou gerações e continua vivo até hoje. E é exatamente por isso que esse filme chama tanta atenção. Esqueçam um documentário marginal alado, que foi lançado em 2021. O foco agora é outro. O novo longa-metragem, provisoriamente intitulado Chorão Só os Loucos Sabem, escolhe mergulhar onde dói mais, no lado íntimo do artista, no homem por trás do mito, no amor, nos conflitos e nas escolhas que moldaram essa história. A trama é baseada no livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, escrito por Graziela Gonçalves, a ex-esposa de Chorão, e isso muda tudo. Não é uma biografia fria ou distante, é um relato cru, emocional e honesto
de quase 2 décadas de relacionamentos vivido entre amor intenso, fama, sucesso, excessos e batalhas internas. É a história contada por quem estava realmente lá quando as luzes se apagavam. O roteiro é assinado por Duda de Almeida, adaptando um material pesado, sensível e profundamente humano, e na direção a dupla que já provou entender o Chorão. Como poucos, né? Que temos aí Hugo Prata e Felipe Novaes, e claro, existe uma responsabilidade enorme em dar rosto a essa história. José Loreto, ele vive o Chorão, que muita gente ficou com medo. E ao lado dele temos a Fernanda Marques, que interpreta a Graziella. A escolha para os dois dividiu opiniões, gerou críticas e comparações inevitáveis. No entanto, no final o que importa realmente é o resultado do trabalho. Loreto, ele disse que não interpretou o Chorão. Ele mergulhou de cabeça com aulas intensivas de skate, treinos em Santos e no Ibirapuera, mudança física, ganho de peso, estudo de gestos, voz e energia. Ele mesmo descreveu o processo como estar embriagado de Chorão. As críticas vieram inclusive de pessoas próximas ao cantor, mas a resposta foi simples e direta. Assista ao filme antes de julgar. A proposta nunca foi imitar e sim foi humanizar. E talvez o momento mais forte de toda essa produção seja a validação mais importante de todas. E o que ficou claro que não era apenas um filme, era uma verdadeira homenagem daquelas que o próprio Chorão, que sonhava em contar sua história, teria orgulho. As filmagens tiveram um cuidado quase documental. Santos não é só cenário, é personagem, praias, ruas, pista de skate, juventude, rebeldia, tudo respira a origem do Charlie Brown Jr. E o filme não romantiza, ele mostra o amor, o sucesso, o dinheiro, as turnês, mas também a pressão, os conflitos e os excessos. É um retrato honesto de uma vida vivida no limite. A produção, ela reúne bravura, cinematografia, Globo Filmes e Telecine, e com distribuição da Downtown Filmes. E na CCXP 2025, o teaser exclusivo foi exibido, arrancando muitos aplausos, nostalgia e emoção do público. E agora é oficial, no início de 2026, no mês de janeiro nos cinemas, vai lançar o filme do Chorão. É sobre todos os que nós crescemos com essa trilha sonora tocando no fundo da vida. E agora eu quero saber de você, qual música do Charlie Brown não pode faltar nesse filme? E qual momento da vida do Chorão você mais quer ver ser retratado na tela? Porque algumas histórias não envelhecem, e só os loucos sabem disso.